Se você quer aprender mais sobre astronomia de posição e telescópios na OBA, veio ao lugar certo. É exatamente sobre isso que vamos tratar na aula de hoje. 3, 2, 1, ignition. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Iago e sou diretor de conteúdo da Liga Olímpica de Astronomia, ou LOA para os íntimos. Bem-vindos à terceira aula do nosso segundo intensivo para a OBA, feita em parceria com a AGEDUC. Então, sem mais enrolação, vamos começar. Vou iniciar a aula explicando um pouco mais sobre a esfera celeste. Afinal, o que é a esfera celeste e quais são os seus principais pontos? Bom, podemos definir a esfera celeste como sendo um globo, cujo centro é o próprio observador. Como esse globo é fictício, o seu raio é indefinido, e vocês podem ver uma representação dessa esfera na imagem que vocês estão vendo aí. Agora, vamos falar dos pontos e planos que fazem parte da esfera celeste. Se vocês olharem nesta imagem, o ponto Z é o zênite. Então, o zênite é o ponto no qual a vertical do lugar intercepta a esfera celeste, ficando sempre acima do observador. Além disso, temos o nadir, que é o ponto diametralmente oposto ao zênite. Em relação aos planos, temos o horizonte, que é o plano tangente à Terra e perpendicular à vertical local. Há também as projeções, como o equador celeste, que é a projeção do equador na esfera celeste, além do polo celeste sul e o polo celeste norte, que, como você já deve imaginar, são projeções ou prolongamentos dos respectivos polos, só que na esfera celeste. E por último, podemos citar a eclíptica, que é definida como a projeção sobre a esfera celeste da trajetória aparente do Sol observada a partir da Terra. O próximo assunto que vou abordar são constelações. As constelações são nada menos do que regiões na esfera celeste. Imagino que você conheça as mais famosas, como o Cruzeiro do Sul, o Centauro, Órion e Cão Maior, representadas pelas imagens que vocês estão vendo na tela. Quando falamos de constelações, não podemos deixar de citar a faixa do zodíaco, que é a região centrada pela eclíptica em que a Lua e os planetas percorrem o céu. Essa tabela que vocês estão vendo representa a relação de constelações em que o Sol se encontra ao longo do ano. Agora, falaremos um pouco sobre coordenadas e os conceitos envolvidos. Vamos começar com o sistema geográfico. A latitude refere-se a um arco do meridiano local com origem no Equador e fim no lugar. Já a longitude refere-se ao arco do Equador com origem no meridiano de Greenwich e fim no meridiano local. A latitude deve ser representada por um ângulo entre menos 90 graus para o sul e 90 graus para o norte, enquanto que a longitude é representada por um ângulo entre menos 180 graus para o oeste e 180 graus para o leste. A seguir, há o sistema alto-azimutal, representado por esta imagem. Aqui temos a altura, que é o arco medido na vertical com origem no horizonte e fim no astro, tendo que ser maior ou igual a 90 graus negativos para astros abaixo do horizonte e menor ou igual a 90 graus positivos para astros visíveis. O azimuth é o arco medido sobre o horizonte no sentido horário, tendo que ser maior ou igual a 0 graus e menor ou igual a 360 graus. Vale lembrar que a prática mais comum é contar o azimuth de norte, leste, sul e oeste. Outro fato muito importante é que o sistema alto-azimutal é fixo na Terra. Por fim, temos dois sistemas equatoriais, o celeste e o local. O celeste é fixo na esfera celeste e é composto pelos seguintes elementos. Declinação é o arco medido sobre o meridiano do astro com origem no Equador e fim no astro. É maior ou igual a 90 graus negativos e menor ou igual a 90 graus positivos. A ascensão reta é o arco medido sobre o Equador celeste com origem no ponto vernal. É maior ou igual a 0 graus e menor ou igual a 360 graus, além de ser maior ou igual a 0 hora e menor ou igual a 24 horas. Relembrando um conceito que vimos na aula passada, o ponto vernal é a posição do Sol no equinócio de março. O sistema equatorial local é composto por declinação, que já vimos anteriormente, ângulo horário, que é o arco medido sobre o Equador com origem no meridiano local e fim no meridiano do astro. É maior ou igual a 12 horas negativas e menor ou igual a 12 horas. Vale ressaltar que o ângulo horário aumenta no sentido anti-horário. E também temos o horário sideral,
que é o ângulo horário do ponto vernal. Vale ressaltar que também há os sistemas eclíptico e galáctico, mas não precisa se preocupar com isso agora. O penúltimo assunto que veremos na aula de hoje, ainda dentro de astronomia de exposição, é o movimento diurno dos astros. Vamos começar falando de algumas localizações terrestres que são interessantes. Observadores localizados nos polos observam somente astros do mesmo hemisfério, os quais ficam 24 horas acima do horizonte e possuem trajetórias paralelas ao horizonte. Já observadores localizados no Equador conseguem observar todos os astros, os quais ficam 12 horas acima do horizonte e possuem trajetórias perpendiculares ao horizonte. Seguindo com o conteúdo, vou falar dos fenômenos relacionados com o movimento diurno dos astros, que são estes. O nascer é o surgimento no horizonte. Nesse fenômeno, o zênite equivale a 90 graus, a altura a 0 grau e o ângulo horário a 6 horas negativas, no Equador. Já o ocaso é o desaparecimento no horizonte. Nesse fenômeno, a distância zenital equivale a 90 graus, a altura a 0 grau e o ângulo horário a 6 horas positivas, no Equador. E também temos a passagem meridiana, que seria a passagem pelo meridiano local ou pelo seu oposto. Esse fenômeno se subdivide em culminação superior, que é a menor distância zenital, e culminação inferior, na maior distância zenital. O último conceito que abordarei dentro de astronomia de exposição é o de circumpolaridade. Mas o que é isso? Circumpolaridade é a permanência de um astro acima do horizonte ao longo do dia e noite. Basicamente, um astro circumpolar não possui nascer nem ocaso. A condição de circumpolaridade é a que vocês estão vendo na tela. Fazendo uma breve análise dos sinais da declinação e da latitude, nós temos que, se eles forem iguais, o astro é circumpolar. E se eles forem diferentes, o astro é circumpolar no outro hemisfério, ou seja, ele nunca é visto. E para finalizar a aula, falaremos dos telescópios. Fazendo um adendo, temos um vídeo aqui no canal sobre telescópios na astronomia. O link está na descrição deste vídeo. Existem dois tipos básicos de espelhos: os refratores, que fazem uso de lentes, e os refletores, que utilizam principalmente espelhos. Os refratores são compostos por uma lente objetiva, que recebe a luz dos astros, e por uma outra ocular, que adapta a imagem para a visão. Os tipos de telescópios refratores são luneta galileana, com a objetiva convergente e a ocular divergente, e luneta kepleriana, em que tanto a ocular quanto a objetiva são convergentes. Existe um fenômeno chamado aberração cromática, basicamente um problema na focalização. Isso se deve às diferentes velocidades ao longo do espectro eletromagnético. Os telescópios refletores são constituídos por espelhos e lentes, além de terem os componentes como espelho principal, o que recebe a luz do astro, espelho secundário, que direciona os raios para a lente ocular, e para uma lente ocular, que adapta a imagem para a visão. Em relação aos tipos, temos o telescópio newtoniano, no qual o espelho secundário é plano, e o telescópio de Cassegrain, no qual o espelho secundário é convexo. Os parâmetros de um telescópio se subdividem em ampliação ou magnificação, é o aumento da imagem e é representado por esta fórmula, onde f equivale à distância focal da lente ou espelho principal e f0 equivale à distância focal da lente ocular. Razão focal é a razão entre a distância focal e o diâmetro, e resolução angular é a menor separação angular que o olho nu ou o telescópio podem ver separados dois astros ou objetos. Se você quer ter acesso às notas desta aula, os links para a página do Notion e para o e-book do evento estão na descrição deste vídeo. Se você fez a inscrição para o segundo intensivo para a OBA, não se esqueça de comparecer às mentorias do evento. Por fim, vocês podem acessar o link para a lista de exercícios com o assunto desta aula na descrição deste vídeo. Galera, essa foi a aula de hoje. Não se esqueça de deixar um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Galera, a bateria acabou no final da gravação, mas eu voltei aqui para falar para vocês não esquecerem de seguir a Lua e a Shidok no Instagram e de visitar nosso site. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.